Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, Deus abençoe. Estamos iniciando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Henrique. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone é ainda o mesmo, DDD 99, o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, também por esse mesmo WhatsApp, entre em contato, coloque o seu nome, coloque a revista CPAD e coloque a cidade onde você mora. Então enviarei para você toda semana gratuitamente esse material. Te pedimos aí, dê um like, um gostei aí, se inscreva no nosso canal. Isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outras pessoas. Não deixe para depois, faça agora mesmo, senão você vai esquecer. Amém? Obrigado. Neste trimestre nós estamos estudando as revistas da CPAD Adultos, com o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então, doutrina, comunhão e fé, três coisas, básicas para que a igreja sobreviva, pregue o legítimo evangelho, ganhe muitas almas, esteja sempre fazendo crescer o reino de Deus. Essas três coisas são interdependentes. Não adianta ter só doutrina, não adianta ter só comunhão e não adianta também ter só fé. O que nós temos visto é que as igrejas se concentram, elas se dedicam muito a uma das coisas, mas não às três ao mesmo tempo. Tem muita gente confundindo. Por exemplo, doutrina confundem com apenas ler a Bíblia, falar sobre a Bíblia, ensinar sobre a Bíblia. Mas as verdadeiras doutrinas bíblicas não são ensinadas, não são explicadas. Muita gente confunde comunhão com café da manhã, com retiros. Não, a comunhão é em torno da evangelização. Aí existe comunhão. Todos unidos para ganharmos almas. Aí existe comunhão. E muita gente confundindo fé, que a pessoa, ao ouvir o evangelho, crê e é salva, com a fé cristã exercida através das obras, prática, das obras de Deus. É viver uma vida produzindo alguma coisa no reino de Deus, crendo no poder de Deus. Neste trimestre, nós temos como comentarista o pastor José Gonçalves, que é pastor presidente ali em Água Branca, no Piauí. Já estudamos a lição 1, a igreja que nasceu no Pentecostes. Hoje vamos estudar aí a lição 2, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Vamos ver a igreja de Jerusalém, e evidentemente a igreja em seu nascedouro, no início da igreja. Vamos ver por que cresceram tanto, por que se expandiram tanto, por que viviam tanto em comunhão, dentro da doutrina verdadeira da palavra de Deus, por que viviam com fé, porque era uma igreja alegre, vibrante. Então, são coisas básicas, simples. O que está faltando na igreja hoje são as coisas básicas, simples. O texto áureo está em Atos 2,42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, perseverar, perseguir, dar continuidade, insistir, ser persistente, nunca desistir, insistir. Podemos colocar aí até a palavra obstinar. Aquele que é obstinado, ele tem um objetivo e ele vai dar até a sua vida para que esse objetivo seja alcançado. Então eles perseveravam em algumas coisas, na doutrina dos apóstolos. De quem eles aprenderam? Diretamente de Jesus Cristo. Não existia falar sobre doutrina da Trindade, não existia essa palavra, não existe essa palavra na Bíblia. Mas eles perseveravam nessa doutrina? Evidentemente. Jesus quantas vezes falou sobre o Pai, falou sobre o Espírito Santo.
Então, eles acreditavam nessa doutrina sem nenhuma interferência exterior, sem nenhuma religião aí que fosse famosa, pudesse interferir na fé deles quanto a essa doutrina. Era fácil, né? O problema hoje é que existem milhares e milhares aí de seitas, de heresias, religiões e mais religiões. Cada um quer dizer uma coisa sobre o mesmo tema, sobre a mesma doutrina. E acaba que aqueles que conhecem a verdadeira doutrina acabam se enrolando e torcendo o que já tinha aprendido. Ou seja, ao invés de aprender mais, desaprende. É esse negócio de mistura, que a pessoa começa a querer ler muitos livros de outras doutrinas, de outras igrejas, outras denominações que nem são batizados com o Espírito Santo. E aí confunde a cabeça e acaba se enrolando tudo. Então eles perseveravam na doutrina só dos apóstolos, não de doutrinas de judaizantes, nem de doutrinas de outras religiões, não, só dos apóstolos. Está faltando para nós isso. Se nós pegarmos aí só as doutrinas dos apóstolos, ou seja, só o que está na Bíblia, pronto, vai resolver. Então eles perseveravam na comunhão. Por exemplo, toda semana tinha Santa Ceia. A igreja só vai para a igreja na Santa Ceia? Pois é, toda semana tinha Santa Ceia. As pessoas se arrependem dos seus pecados, consertam as suas vidas para participarem da Santa Ceia? Pois é, tinha Santa Ceia toda semana. Então, não havia tempo para ficar pensando em pecar para depois se arrepender e participar da Santa Ceia. Toda semana tinha Santa Ceia. Então, toda semana eles estavam juntos, né? Todo o tempo estavam tentando fazer o quê? Ganhar almas, pregando, né? E vendo Jesus ali presente, fazendo prodígios, maravilhas. Então, eles estavam presentes no partir do pão, celebrando a Santa Ceia toda a semana. Eles tinham comunhão uns com os outros, porque todos desejavam ganhar almas. Todos desejavam servir a Deus e perseveravam na oração, porque sempre a oração tinha resposta de Deus. Deus estava presente entre eles. Eles viam realmente a operação de Deus entre eles, a presença de Deus entre eles. Então não estavam orando a um Deus possivelmente ouvidor de suas orações, mas um Deus presente e atuante o tempo todo. Verdade prática. A igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais. Um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Por que a igreja de Jerusalém nós chamamos de igreja mãe? Porque foi a primeira igreja que apareceu, não é? No dia de Pentecostes. Ali começou a igreja. Por isso chamamos igreja mãe. Tá? Não vá pensar que é outra coisa, né? Então surgiu a igreja no dia de Pentecostes. Primeiro dia da igreja, já houve ali uma pregação do evangelho através de Pedro, já quase 3.000 pessoas se converteram. Então a igreja, olha só, uma igreja evangelizadora. Uma igreja cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, uma igreja atuante, uma igreja que já no seu início viu grandes manifestações do Espírito Santo. No primeiro dia já houve batismos com o Espírito Santo, falar em línguas comprovando que foram batizados com o Espírito Santo, já houve a manifestação do dom do Espírito Santo em variedade de línguas, para que os estrangeiros ouvissem na língua deles, né? Então, olha só, manifestações sobrenaturais. A igreja nasceu assim. Então havia arrependimento de pecados, havia batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, imposição de mãos, dons do Espírito Santo em evidência. Tudo isso havia no início da igreja. Leitura bíblica em classe, Atos 2, 37 a 47. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo,
Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então veja, só esses versículos que lemos, se todos os dias nós lêssemos esses versículos e colocássemos em prática só esses versículos, pronto, nós teríamos uma igreja com pelo menos 100 vezes o tanto de membros que nós temos hoje. E isso sendo bem pessimista. Então veja que os ouvintes, vendo a manifestação sobrenatural do Espírito Santo, ouvindo a pregação de Pedro, eles perguntaram: que faremos? Então eles queriam ter a mesma coisa que eles estavam vendo que os apóstolos receberam. É o desejo de estar em comunhão com Deus e de receberem o poder de Deus também em suas vidas. Então o que atraiu eles foi o falar em línguas e a manifestação sobrenatural do Espírito Santo, concedendo aos apóstolos dom de variedade de línguas, para que eles falassem e as pessoas de outros países ouvissem nas suas próprias línguas. Isso é que atraiu aquela multidão e que colocou o desejo neles de também terem aquilo na vida deles. Então, quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, quando há na igreja manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, isso atrai as pessoas. Então, Pedro vai dizer para eles o que é preciso que eles façam para que eles também recebam o batismo com o Espírito Santo, que é a atração do momento a eles, para que eles recebam aquela mesma alegria que os apóstolos estavam sentindo, para que eles experimentassem da mesma salvação. Então ele diz: arrependei-vos. Então a primeira coisa, arrepender dos pecados, deixar os pecados, se arrepender de ofender a Deus. E eles demonstrariam exteriormente esse arrependimento se submetendo ao batismo nas águas. Batismo este feito em nome de Jesus Cristo, né? E ali sendo mencionado o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como Jesus ordenou. Então veja que é uma ação externa daquilo que acontece interiormente. O arrependimento é interior. Então o perdão dos pecados acontece imediatamente após haver o arrependimento interior. Não é o batismo nas águas que vai salvar alguém. Não é o batismo nas águas que limpa ou purifica alguém de pecado. A pessoa, quando vai batizar nas águas, já está salvo, já está perdoado. O batismo nas águas é um sinal de submissão a Deus, de confirmação de que realmente se arrependeu e entregou a vida a Deus. E o apóstolo Pedro então diz: você fazendo isso, você receberá também o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo aí não está se referindo a 1 Coríntios 12, onde estão arrolados ali, escritos, né, os 9 dons do Espírito Santo. Não, ele está falando aqui do batismo com o Espírito Santo, que é o que chamou a atenção deles e que eles desejavam agora imediatamente, é serem batizados com o Espírito Santo. Então Pedro vai explicar,
Porque essa é uma promessa de Deus, que está registrada no Antigo Testamento, lá em Joel capítulo 2, né, versículo 28. E a promessa é para todos. Ele diz para vocês e para os vossos filhos, para todos que vierem a crer. Todos devem e precisam e podem receber o batismo com o Espírito Santo. Agora, o que vocês acham que aconteceu? Eles se converteram, foram batizados nas águas. Agora, não está nem dito aí, mas evidentemente, todos aqueles, quase 3.000, receberam o batismo com o Espírito Santo. Evidentemente. Se Pedro diz que se eles se arrependessem, fossem batizados nas águas, receberiam também o batismo com o Espírito Santo. É evidente que eles foram batizados nas águas e receberam também o batismo com o Espírito Santo. Então a igreja começou já com pelo menos aí 3.120, quase, né? 3.120 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Você já pensou em um dia só 3.120 pessoas já estarem na sua igreja, começarem a fazer parte da sua igreja num dia só? Veja que coisa maravilhosa. Só Deus faz isso, né? Então nós precisamos realmente do legítimo evangelho. Então diz que todos esses aí perseveravam, né? Insistiam, estavam sempre juntos, estavam sempre ali se alimentando juntos, estavam ceando juntos, estavam orando juntos, estavam evangelizando juntos. Todos começaram a se ajudar. Ali o irmão não tem uma roupa para vestir, nós vamos dar. Não, o irmão não tem comida para comer, nós vamos dar. O irmão não tem uma casa para morar, nós vamos dar. Vamos ajudar todos precisam de ajuda. Não pode haver nenhum necessitado. Então, aqueles que tinham muito repartiam com aqueles que não tinham, de maneira que ninguém ficou pobre, miserável, dentro de uma igreja que todos ali se amavam uns aos outros, todos queriam evangelizar, ganhar almas, todos queriam ir para o céu. Então, uma coisa básica para nós trabalharmos na igreja, para que a igreja possa imitar a igreja de Jerusalém no seu início. Todos devem ser batizados nas águas, todos devem ser batizados com o Espírito Santo. Veja aí. Então, você quer a igreja assim, quer copiar a igreja? Então, primeira coisa é isso. Você deve investir o máximo para que todos, né, estipule aí. Você quer estipular uma idade, né? As pessoas colocam hoje 12 anos, eu acho absurdo. 12 anos seria para aquele tempo que as pessoas não tinham assim, uma idade cognitiva como tem hoje. Hoje, 12 anos já a pessoa sabe muita coisa, tem muita informação. Poderia ser mudado isso para 10 anos, seria muito melhor. Então, batizar nas águas, explicar direitinho o evangelho, né? Batizar nas águas e investir muito no batismo com o Espírito Santo. Tem que insistir mais, tem que trabalhar mais em cima dessa doutrina que é muito importante. É uma igreja cheia do Espírito Santo é que vai produzir, é uma igreja que vai se unir na evangelização. Então precisam todos estarem continuamente cheios do Espírito Santo. Todos os dias, todos orando, todos falando em línguas, todos os dias. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, primeira coisa, para imitar a igreja de Jerusalém, todos devem ser cheios do Espírito Santo. Então, assim teremos uma igreja interessada na doutrina da palavra de Deus, interessada na oração, interessada na comunhão, interessada no amor, tanto de uns para com os outros, quanto também amar aqueles que não conhecem o Evangelho. A introdução da lição diz: por ser a igreja-mãe, Jerusalém torna-se um modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram intensamente e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais,
E é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornaram padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. Então, a igreja de Jerusalém, chamada Igreja Mãe, que ali nasceu a igreja, ali estavam os apóstolos, né? Veja que houve uma dispersão, mas os apóstolos ficaram ali. E eles mantiveram, então, o padrão que foi passado por Jesus para eles, né? Então, eles mantinham uma estreita comunhão com Jesus Cristo através do Espírito Santo. Então, ensinavam a palavra de Deus. Veja que não havia nada escrito ainda no Novo Testamento. Então, eles perseveravam naquilo que aprenderam diretamente de Jesus e era uma igreja extremamente prática. Por quê? Eles estavam crendo realmente que eram a igreja e que Jesus os usava, estava presente com eles, não corpo humano, mas espiritualmente, através do Espírito Santo. Então, eles podiam sair pelas ruas pregando o Evangelho e Deus confirmava isso com sinais, prodígios e maravilhas. Então, as pessoas que seguiam aos apóstolos viam que realmente eles representavam Jesus Cristo, que Jesus estava realmente presente com eles, estava vivo realmente e atuante. Todas as demais igrejas que foram abertas a partir daí tinham como referência a igreja em Jerusalém, tinham como referência os ensinos dos apóstolos. Sempre que havia qualquer tipo de problema, eles recorriam aos apóstolos em Jerusalém para que eles pudessem solucionar. Porque aqueles homens estiveram com Jesus presente entre eles. Eles tinham a verdadeira doutrina da igreja. E eram homens todo o tempo, continuamente cheios do Espírito Santo. Então, os dons do Espírito Santo abundavam entre eles. Veja só, é uma coisa bem evidente, bem clara, né? Tem muita gente hoje querendo negar isso, querendo viver aí numa igreja onde o poder do Espírito Santo não opera, não existem manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Aí a igreja nunca vai ser a igreja de Jesus Cristo desse jeito. Estão pregando aí um outro evangelho, não o evangelho que está na Bíblia. Então não se separa a palavra do Espírito. As duas coisas estão unidas, estão juntas. Tem que haver doutrina? Tem que haver também a presença sobrenatural do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz, quando vos reunis, olha aí, tem doutrina? Tem doutrina. Tem salmos, aí tem as músicas, né? Os salmos, tá aí, tem salmos, tem música, tem salmos. Tem revelação. Isso é o quê? Sobrenatural. Então aí, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Revelação sobre o que vai acontecer no futuro, palavra de conhecimento. Revelação sobre o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente. É revelação sobrenatural. Tem profecias, tem discernimento de espíritos, revelando a presença de demônios, né, expulsando esses demônios. Tudo isso está dentro aí de revelações. Aí, tem línguas? Tem muita gente proibindo falar em línguas. Tem teólogo aí que odeia quando se fala línguas. Eu sofro muita perseguição por parte desses teólogos moderninhos aí. Não assistem meus vídeos não, porque no final do vídeo eu faço oração e falo em línguas. Eles odeiam, detestam isso. Mas está na palavra de Deus, tem línguas, tem interpretação. Para quem não sabe, nós falamos em línguas e recebemos a interpretação, né? Eles nem sabem disso, não sabem, não conhecem nada dessa parte. Pois é, então, olha bem, num culto verdadeiro tem estudo. Será que os nossos cultos estão tendo isso? Ou nós estamos ocupando o culto todinho com música? Veja, tem equilíbrio. Então, tem salmos, tem a música aí, tem. Mas tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Olha aí, tem várias coisas no culto, não é só música não. E não é cantar e depois falar em meia hora, 40 minutos e acabou o culto. Cadê Deus? A igreja tem que ter a presença de Deus, as manifestações sobrenaturais de Deus.
Tópico 1. Uma igreja com sólidos alicerces. Subtópico 1. Uma igreja com fundamento doutrinário. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que, antes de ascender aos céus, Jesus deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Atos 1:2. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. É exatamente isso que o livro de Atos diz da primeira igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Então a igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Estavam dentro da doutrina realmente que veio diretamente de Jesus Cristo. Jesus passou para os apóstolos as principais coisas que eles deveriam, então, praticar e ensinar, né? Então, tanto é que lá, quando começou a igreja, se dedicavam à doutrina, né? À oração. Então, se dedicaram. Olha bem que as doutrinas bíblicas, elas são evidentemente, claramente ensinadas, estão na palavra de Deus, e são bem simples de entender e de se colocar em prática. E nós vamos ver que todos aqueles que saíam para pregar fora, em algum lugar, levavam essa mesma doutrina, acompanhavam esse mesmo ensino. Paulo, por exemplo, diz para Tito: falo que convém a sã doutrina. As multidões se admiravam da doutrina de Jesus. E existem as doutrinas que são básicas. Por exemplo, doutrina de batismo nas águas, doutrina de batismo com o Espírito Santo, doutrina de imposição de mãos, doutrina de ressurreição dos mortos, doutrina do juízo eterno. São doutrinas básicas, coisas mais básicas que existem e que devem ser ensinadas sistematicamente na igreja. Então a verdadeira doutrina vai nos fazer ser mais parecidos com Jesus Cristo. Quando andamos sempre com a pessoa, sempre estamos em intimidade com essa pessoa, passamos a copiar as coisas dessa pessoa, o que ela fala, como ela age, como ela é usada por Deus, tudo nós vamos imitar essa pessoa. Subtópico 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz o termo grego didaquê, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Cristo. A igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso a fim de transmitir aos outros o que aprendeu. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Então a doutrina traz o quê? O discipulado. Para a pessoa ser discípulo, quer dizer, imitador, né? Continuador de um ensino, então ela precisa de aprender a doutrina. Essa doutrina é passada, então, de geração para geração. Essa doutrina foi aprendida de Jesus Cristo, diretamente de Jesus Cristo. E ela vai ser o quê? Escrita na palavra de Deus. E nós vamos, então, ler, estudar essa palavra, entender, pedir ajuda ao Espírito Santo, para que nós coloquemos em prática na nossa vida. Assim nós seremos o quê? Cada dia mais parecidos com o Mestre Jesus Cristo. E a nossa função na Escola Bíblica Dominical é essa, é instruir, é ensinar. O que está acontecendo na igreja hoje é que os professores se esqueceram de que para ensinar é preciso praticar. Aí fica difícil, né? Sem a prática. Então os alunos conhecem o seu professor, congregam juntos. Se o seu professor não é de oração, não é de jejum, não é de evangelização, fica difícil.
porque o ensino não vai entrar nos alunos. Eles rejeitam o ensino quando o ensino vem de pessoas que não praticam aquilo que ensinam. Então, muitas vezes, colocamos a culpa nos alunos, sendo que a culpa está nos professores. Tópico 3. Uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão, Atos 2,42. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim, perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. Há muita atividade, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração, Atos 2,42. A igreja de Jerusalém orava. Assim Pedro e João foram ao templo na hora nona de oração, Atos 3,1. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração, Atos 6,4. E a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração, Atos 12,5. Então a igreja perseverava em comunhão, comungavam, né? O que é comunhão? Comungavam de tudo, ou seja, tinham tudo em comum. Então os irmãos se conheciam uns aos outros, se ajudavam uns aos outros, comiam juntos, estavam sempre celebrando a Santa Ceia toda semana, saíam para evangelizar juntos, queriam ouvir a palavra de Deus, todos estarem juntos, queriam estar acompanhados os apóstolos porque sabiam que aconteciam sinais, prodígios, maravilhas. Então eles queriam estar presentes e participantes ali o tempo todo, atuantes ali, aprendendo, mas também praticando. Como é que a pessoa sente desejo de ser batizado? Porque está vendo que aqueles que são batizados estão sendo usados por Deus, estão ganhando almas. Então ele sente também o desejo de ser batizado. Por que a pessoa quer ter um dom do Espírito Santo? Porque está vendo que quando o dom do Espírito Santo opera, multidão de pessoas se convertem. Então ela quer também ter, ela quer participar, ela quer receber, quer praticar também tudo isso, quer viver tudo isso. Então a igreja estava unida, estava junta, estava participando, estava sempre então ouvindo a doutrina, estavam sempre em comunhão uns com os outros, mas também perseveravam na oração. Sempre orando, sempre conversando com Deus. Não é aquela oração religiosa de orar apenas para cumprir tabela. Não, mas uma oração de intimidade, de conversar, de trocar mesmo ideia, né? Com Jesus Cristo, está ali conversando com Ele presente, porque os apóstolos oravam assim, como eles estiveram com Jesus, então eles oravam como se Jesus estivesse ali à frente deles. Então era uma conversa mesmo de intimidade. Esta é a oração. E assim eles aprendiam a oração correta, de falar realmente com Deus, de conversar com Deus, de terem um diálogo com Deus. Então nós vamos ver que a igreja era uma igreja de oração, porque seus líderes eram realmente pessoas de oração. Aí vemos que quando aconteceu ali aquele milagre, né, daquele homem da Porta Formosa, Pedro e João estavam indo para o templo à hora da oração. Eles usavam ali o templo para orarem, porque eles não tinham templo. Em Atos 6, por exemplo, os apóstolos dizem: olha, vocês escolham entre vocês aí alguém para servir as mesas, porque nós vamos dedicar aqui a doutrina e a oração. Temos o exemplo aí, né, de Pedro, quando Pedro estava preso. Olha, os irmãos estavam todos reunidos na casa de Maria, mãe de Marcos, estavam todos orando, intercedendo por Pedro. Então a igreja vivia na prática da oração. Tópico 2. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Subtópico 1. O batismo. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta de uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de pecados. Atos 2,38. Naquela época, a igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. Marcos 16,16.
O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Mas para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido de seus pecados e crido em Jesus. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo de fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo. Então, batismo nas águas. É uma coisa séria isso, né? Porque hoje nós temos tanto curso aí para batizar as pessoas que acabamos perdendo as pessoas. Temos perdido milhões de almas. O batismo na Bíblia, se você prestar atenção, não era depois, era no mesmo dia que a pessoa ouviu o Evangelho e cria. Nós temos que passar a acreditar na palavra de Deus. A pessoa ouviu, creu, está salvo nesse momento, já foi perdoado os seus pecados, na mesma hora. Então, imediatamente, essa pessoa deve ser batizada nas águas. Há uma insistência por religiosidade, há tanta exigência para as pessoas se batizarem nas águas que estamos perdendo todas as almas que ganhamos. Será que não percebem isso? Uma coisa absurda. É importante que a pessoa, imediatamente após se converter, seja batizada nas águas. A Bíblia ensina, é assim. Veja em Atos 2. Não foi assim no início da igreja? Não é exemplo, é esse que está escrito na Bíblia? Não é esse que nós temos que seguir? Porque você precisa, então, exigir que as pessoas façam curso de batismo. O batismo bíblico é imediatamente após a conversão. Olha lá o eunuco. É na mesma hora. Olha lá os irmãos lá de Éfeso, né? Olha tantos exemplos que nós temos na Bíblia aí. Vamos seguir então a igreja de Jerusalém. Vamos fazer do jeito que tem que ser feito. Vamos parar com esse negócio de inventar um Talmud para a igreja. Vamos seguir o que está escrito. Então as pessoas, imediatamente após a conversão, eram batizadas nas águas. Então nós temos que imitar a igreja de Jerusalém. Quando a pessoa vai lá na frente, ouviu o Evangelho, está se convertendo, naquele momento houve arrependimento de pecados. O Espírito Santo está convencendo essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Ela está pedindo perdão, ela chega lá na frente, ela fica pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Está perdoada, está salva já. Então deve ser batizada nas águas imediatamente. Não tem nada que inventar tanta coisa, de exigir tanta coisa. Não. A pessoa está salva. Subtópico 2. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja de Jerusalém. E perseveravam no partir do pão. Atos 2,42. A maioria dos estudiosos concorda que este texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Donald G., um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse que, quando tomada corretamente, a ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do Evangelho, ao objetivo supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão! Parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor, de sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias. Atos 2, 42 a 46. Então nós vemos aí que a Santa Ceia, nós podemos aprender com a igreja em Jerusalém. Pelo que nós entendemos, eles comemoravam no primeiro dia da semana, toda semana, a Santa Ceia. Agora, quando comiam juntos, nesse momento de refeição, eles também se lembravam de Jesus, eles mencionavam, oravam, se lembravam da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, e se lembravam de que já poderia ser naquele momento que Jesus estava chegando para levá-los para o céu. Então, em todos os momentos que haviam refeições entre eles, eles se lembravam e mencionavam a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a vinda de Jesus para buscá-los. Isso mantinha, então, a união, a fé deles, sempre a esperança de estarem
para sempre com o Senhor imediatamente. Tópico 3. Uma igreja modelo. Subtópico 1. Uma igreja reverente e cheia de dons. É dito da igreja de Jerusalém: em cada alma havia temor. Atos 2,43. A palavra grega traduzida como temor é phobos, que significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus. Havia um clima de presença do sagrado, do que é santo. O mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor o mandou tirar o sapato dos pés, porque o lugar é terra santa. Êxodo 3:5. Precisamos aprender com a primeira igreja. Não podemos perder o respeito pelo sagrado. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos 2,43. Sinais, no grego. Aí você corrige aí que houve uma troca, uma inversão aí, né, do significado das palavras, do nome no original. Sinais é Simeon e prodígio aí é Terás, que houve uma inversão aí na hora de colocarem no texto aí, né? Então são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo que se manifestam em suas ações missionárias. Romanos 15:19. Os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã primitiva. Por que havia temor? Simples. Porque havia a presença de Deus. Porque os dons do Espírito Santo estavam em plena manifestação. Por que não existe hoje temor? Parece que não existe mais temor na igreja. Sabe por quê? Porque faltam as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Imagine, alguém ia para a igreja e sabia que lá alguém seria usado por Deus no dom, por exemplo, palavra de conhecimento, uma revelação de coisas que estavam ocultas, tanto no passado quanto no presente. Então a pessoa não ia para a igreja de qualquer maneira e não vivia de qualquer maneira porque sabia que lá na igreja poderia ser revelado de repente o seu pecado. Acontece isso na igreja hoje? Não. Veja só. As pessoas perderam o temor porque já perderam a noção do que é Deus presente na igreja. Eles sabem que é impossível que alguém vá dizer algum segredo dele na igreja. É assim que as pessoas vivem. Como se Deus não estivesse presente. Como se Deus não fosse de maneira nenhuma contra aquilo que ele está praticando. Porque lá na igreja ninguém fala a respeito. Deus não fala a respeito. As pessoas vivem lá dentro de um prédio, numa religiosidade, mas não acreditam que Deus está presente ali. Por quê? Porque não há uma real presença de Deus ali. Os dons desapareceram da igreja. Veja só. E na maioria das vezes hoje, nós vemos ali pessoas que estão enrolando, enganando as pessoas. Mas os dons legítimos do Espírito Santo praticamente não se vê da igreja mais. O diabo conseguiu, tanto tentou que conseguiu afastar da igreja as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Impressionante. Esta é a verdade. Aí, esses modernos teólogos que estão aí fazendo curso de teologia devem estar sorrindo e devem estar muito alegres, felizes, porque eles também fazem parte desse plano. Odeiam as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo na igreja. Fizeram de tudo, estão fazendo e continuam fazendo, cada dia mais insistindo para que não hajam manifestações sobrenaturais do Espírito Santo na igreja. Por isso, não há mais temor, porque sem Deus presente, ninguém precisa de temer a presença de Deus, nem precisa temer o que Deus pode falar, pode revelar. É o que está acontecendo na igreja. Então ninguém mais tem temor. Subtópico 2. Uma igreja acolhedora. Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora.
A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2,44. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. Então, dentre as muitas práticas, da igreja de Jerusalém, no início da igreja, então, estava o acolhimento às pessoas. Ou seja, eles acolhiam todos que chegavam e procuravam saber qual a sua necessidade. Não só necessidade aí, emocional, espiritual, mas também a necessidade física, necessidade material. Então a pessoa era imediatamente acolhida por todos e ajudada por todos. Veja só, hoje a pessoa se converte, ninguém praticamente nem pergunta nada para a pessoa. Muitas vezes nós temos visto que as pessoas nem anotam o nome da pessoa, nem o endereço da pessoa, não pegam nem o telefone da pessoa, não fazem uma ligação para a pessoa. É assim, nasceu, é como se fosse aí filho de um avestruz, de uma coisa assim, joga para lá, deixa para lá, que se vire. Olha só. Então não há o devido acolhimento, é necessário perguntar para a pessoa qual a sua necessidade, sua dificuldade. Vamos ajudar, vamos visitar sua casa, queremos ajudar você. É assim. Nós temos que mudar isso. Nós temos perdido 90% das pessoas que se convertem. Tem que haver uma visita a essa pessoa imediatamente após a conversão dela. Temos que ajudar também financeiramente as pessoas. Pode olhar aí no início da igreja, todos se ajudavam. Tinha gente que vendia até as propriedades para ajudar os necessitados. E aí a igreja de hoje, as pessoas são avarentas. Coisa terrível. Não querem nem saber o que os outros estão passando. Não querem ajudar de jeito nenhum. Evitam até as pessoas que sabem, aquela pessoa está precisando de ajuda, eu vou até evitar falar com ela. É assim que estão fazendo os modernos cristãos. Aí tem aqueles crentes que, não, isso aí é de nível muito baixo, não podemos ter amizade com esse tipo de pessoas. Tem até ensino aí de crente ensinando para as pessoas. Não, você tem que ter um grupo seleto. Você só pode andar com pessoas que vão te ensinar uma coisa, que vão te ajudar em alguma coisa. Pessoas que sejam melhores, mais importantes, mais altas. Tem até esse tipo de ensino entre os cristãos de hoje. Para você ser águia, tem que andar com águia. Olha aí, ensino que está tendo na igreja hoje. Ainda tem gente seguindo essas coisas. Mas não, a igreja de Jerusalém acolhia a todos. Não olhava a classe social, não olhava a condição financeira. Queriam ajudar a todos. Subtópico 3, uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora. Louvando a Deus, Atos 2,47. Louvando traduz o verbo grego einon. É o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. Lucas 2, 13 e 20. É usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado junto à porta formosa do templo, Atos 3:8. É, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição e total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. É sempre bom a gente separar, Louvor é uma coisa, adoração é outra coisa. Devemos parar de confundir essas duas coisas, Nós louvamos a Deus pelo que Ele faz. Então, eles louvavam a Deus, estavam todo o tempo louvando. Por quê? Porque Deus estava fazendo maravilhas no meio deles. Então, existia ali muitas libertações, muitas curas, muitos milagres. Então, eles louvavam a Deus todo o tempo, agradecendo a Deus por esses feitos maravilhosos. A adoração já é uma coisa íntima de uma pessoa para com Deus. Ali é só aquela pessoa com Deus, é intimidade. Só se faz isso pelo Espírito Santo. Por isso que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade.
É só aquela pessoa ali unida a Deus. A adoração não tem nada a ver com os outros. Já o louvor tem a participação de todos, né? A alegria, e também se canta, se toca. Assim como Miriam louvou a Deus tocando lá o seu tamboril, né? Porque estava louvando a Deus, porque Deus abriu o ar vermelho. Olha só, sempre louvor, existe um motivo. Por que eu vou louvar? Porque Deus fez algo, tá certo? Já a adoração, nós adoramos a Deus pelo que Ele é, não é pelo que Ele faz, ou fez, ou vai fazer. Não, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Então hoje nós temos música, muita música na igreja, mas nem louvor é. Não é adoração de jeito nenhum. E nem louvor é. Porque para louvar, nós louvamos a Deus pelo que Ele faz. Aí as músicas não estão louvando a Deus pelo que Ele faz. Porque Ele não tem feito nada na igreja. Nós não deixamos Ele fazer nada. Nós ocupamos o culto todo cantando. Depois tem um momento de pregação, os avisos. E cadê Deus na igreja? Ele quer fazer maravilhas. Mas nós não deixamos, nós não damos tempo para Ele na igreja. Como vamos louvar? Não deixamos Deus fazer nada. Nós louvamos pelo que Ele faz, mas nós não deixamos Deus fazer. Então aqueles irmãos no início da igreja de Jerusalém, todos os dias eles tinham motivo para louvar a Deus, porque sempre Deus estava fazendo maravilhas no meio deles. Os seus líderes, principalmente, eram homens tremendamente usados por Deus em sinais, prodígios e maravilhas. E os nossos líderes hoje se assentam lá naquela cadeira, né? Ficam olhando, muitas vezes anotando os errinhos de cada um, tal, né? Mas não são usados por Deus. Vamos louvar a Deus pelo quê? Conclusão. Vimos nessa lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Então vimos aí que a igreja mãe, a igreja de Jerusalém, nasceu já sendo cheia do Espírito Santo, falavam em línguas, houve a manifestação sobrenatural do dom de variedade de línguas, falavam em línguas e aqueles que estavam ali ouviram na língua deles. Vimos ali, daí uns dias, Pedro e João indo ao templo, né? E lá aquele aleijado andando. Então vemos que rapidamente a igreja tinha aí pelo menos 10.000 pessoas, rapidamente. E nós encontramos a explicação por que isso, né? Olha aí, pregavam o legítimo evangelho, pregavam o evangelho com Deus presente, realizando sinais, prodígios e maravilhas, perseveravam então na doutrina dos apóstolos, né? No partir do pão, nas orações, louvavam a Deus. Então estavam unidos, alegres, felizes, ajudavam os necessitados, reuniam com as pessoas, estavam sempre ali em oração e também nas refeições unidos, sempre estavam prontos esperando Jesus voltar, mas estavam sempre evangelizando enquanto Jesus não chegava. Vamos orar agora. Se você que está nos ouvindo, você acredita que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à Terra, nasceu como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, tudo isso ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz, nos substituiu ali naquela cruz. Então, ele morreu, mas ele ressuscitou. Você crê nisso? Você quer agora abrir o coração para Deus, para receber o perdão de Deus pelos seus pecados? Quer se tornar filho de Deus agora? Então, você agora, nesse momento, entregue sua vida totalmente. Diga para Deus, eu estou entregando a minha vida totalmente ao Senhor. Eu quero pedir perdão agora pelos meus pecados. Se deixe convencer agora pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Peça perdão, se entregue totalmente a Deus. Creia, Jesus Cristo, Filho de Deus,
morreu por nós na cruz e ressuscitou. Vamos orar. Você recebe agora a salvação. Se você está doente ou está enfermo, creia, você recebe agora sua cura. Creia, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que agora se chegam a Ti. Os senhores estão sendo convencidos agora pelo Espírito Santo. Estão pedindo perdão, estão se arrependendo agora. Recebe o Senhor por filhos, perdoa seus pecados. Clame agora por perdão, clame agora. Deus está te ouvindo, está te recebendo por filho. Receba agora a salvação, receba o perdão em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles agora e cura totalmente. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dê aí um like, um gostei, se inscreva em nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco. Se você deseja nos convidar para estarmos aí também, entre em contato conosco por esse mesmo telefone que é o meu WhatsApp. 99951520454. Não se esqueça, coloca o seu nome, coloca a cidade onde você mora e coloca lá CPAD para me saber qual revista que você usa. Eu envio para você então toda semana esse material gratuitamente. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado, preciso da sua ajuda. Você pode enviar R$5, R$10, não importa quanto. Envie qualquer quantia, uma dessas contas que estão aí. Aí está a Caixa Econômica, está aí Bradesco, está aí Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, é Edna Maria Cruz Silva. Você vê aí o Pix. Você vê meu Pix aí, que é meu CPF, 331-957-81620. Ou pode mandar pelo Pix lá do telefone, né? 99991520454. Envie qualquer quantia, nos ajude. Deus abençoe a todos. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.